Assim. Boa noite. Tudo bem aí? Estão me ouvindo, me vendo? Ah, sim, que bom. Achei que não tinha dado certo. Legal. Olá, pessoal. Boa noite. Meus amigos todos entrando aqui. Oi, Jô. Que saudade de você. Vamos para o Mercalar? Meu chefe já entrou também, seu Carlos Rosa. Oi, Lu, querida. Muito obrigada pela ajuda. Saudade de tanta gente. Ah, Silvinha, Mie, deu um show segunda, hein, Silvia? Muito legal, parabéns. Ó, nós aqui outra vez. Tô esperando um pouquinho, apesar de que hoje já tô atrasada, né? Na minha conta aqui, a minha chefe, doutora Sueli, já me fez uma cara feia, tipo, não enrola não, que já estamos atrasados. Bom, mais uma vez é muito bom poder estar aqui com vocês. Só tem uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, que eu fico contrariada, é que eu também queria poder ver vocês, né? Só eu fico aqui para todo mundo ficar falando e olha lá como ela envelheceu, olha como os cabelos tão brancos e tal, e eu não consigo fazer a devolutiva, eu sou obrigada a perdoar, que é bem o meu assunto de hoje. Mas vamos lá então. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou falar sobre os avisos da semana, entre aspas, né, os petitórios que todos os companheiros trazem a cada live. Acho que podemos pular a parte, né, das justificativas do porquê a gente pede. Está cada vez mais complicado, mas por outro lado também está cada vez mais gratificante a gente ver como as pessoas estão realmente despertando, né? Despertando para a vida, em homenagem ao trabalho que já existiu na nossa casa, despertando para a realidade que hoje é outra, que se fez outra, na verdade sempre existiu, mas a gente talvez não tivesse reparado tão de perto, né, nas necessidades. E hoje elas estão bem evidentes e que bom que a gente está podendo despertar para isso. Bom, vamos primeiro falar do nosso lar, como todos já sabem, as questões dos abrigos, né? E vocês sabem que eu acho que a nossa casa sempre primou, e eu acho que esse é um diferencial muito legal, que é a transparência de tudo que se faz. E dizer para vocês que quando a gente começou a pedir as coisas, especialmente de higiene para os abrigos, a gente estava bastante preocupado com a necessidade óbvia e iminente que estava ali pelo maior consumo de tudo, além da alimentação. E hoje, né, numa nova fase, nós temos, infelizmente, mas obviamente, e é natural que isso aconteça, nós temos crianças infectadas, infelizmente, né? Portanto, o que nós já tínhamos preocupação de controles e de limpeza, hoje isso triplicou, porque hoje é realidade confirmada, né, testada e confirmada. Sabemos muito bem que isso é a evolução natural, né, da doença e dessa pandemia, mas que não tem como a gente fugir da realidade, tá? Então, eu estou compartilhando isso porque é uma transparência que a nossa casa tem e, infelizmente, eu estou trazendo uma notícia que eu não gostaria de trazer, mas é só para fortalecer a nossa batalha, no sentido de fazer tudo o que há de melhor e tudo que tem no nosso alcance. Então, vamos lá. Os itens de alimentação: leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar e achocolatado em pó, né? Para que as crianças tomem no leite. Isso é bem legal e a gente sabe que as crianças curtem muito. Sobre produtos de higiene pessoal, atualmente a nossa necessidade está com shampoo e condicionador de adulto, porque a gente recebe bastante de criança e nós temos adolescentes, e fraldas descartáveis infantis. Importante não trazer tamanho P, porque P a gente tem bastante e são poucas as crianças que usam. Então, tamanhos M, G, GG e extra G, XG, uma coisa assim. Bom, sobre o material de limpeza, também quero compartilhar com vocês que a gente tirou, já desde a semana passada, o pedido de álcool gel, porque graças a Deus, né,
corações aí muito bondosos nos fizeram uma doação bastante interessante, que vai nos atender pelo menos por alguns, talvez por mais um mês, e por isso nós paramos de pedir, porque a gente recebeu essa doação. Porém, álcool líquido, álcool 70, é importante que seja álcool 70%, né? 70% que fala, aquele 70 lá que você já sabe. E líquido, porque a necessidade de desinfecção de superfície hoje é maior ainda do que antes. Então vamos lá, material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luvas látex de procedimentos não cirúrgicos, máscaras descartáveis, não pode ser máscara de pano e papel higiênico. Outra coisa que é importante dizer para vocês, como todo mundo já tem colocado, né? É que eu vi uma postagem agora aqui, desculpa que eu me perdi. Minha filha acabou de postar aqui que me ama, eu também te amo, filha. Obrigada, viu? Você derrubou a mamãe agora aqui. Ó, deixa eu voltar. Lembrar que esses materiais, eles têm que ser industrializados por exigência da vigilância sanitária, tá bom? Isso não é frescura nossa, não. Faz parte e a gente tem que atender, tá bom? Bom, lembrando que esses itens que eu falei até agora deverão ser entregues na rua Managé, número 78, na Guarrasa, que é onde é a atual sede administrativa do nosso lar hoje, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. O contato é nada mais, nada menos com a Super Márcia, né? Marcinha, telefone 99486-4879. A gente pede para dar uma ligadinha só para poder ajustar os horários e poder recebê-los com mais tranquilidade, até para poder acondicionar as doações, tá bom? Bom, última coisa, sobre as doações financeiras que nós sempre pedimos, existem aí nas nossas redes sociais, o Caminho da Luz é o Banco Santander e o Nosso Lar é o Banco Bradesco. Não vou ficar falando o número, né, de conta, porque é chatinho, mas estão nas nossas redes sociais. Se você puder ajudar, também é muito importante, porque como todos têm colocado, né, por exemplo, os nossos funcionários do centro, que recebem todos, além do seu salário, cestas básicas, tudo isso continua sendo providenciado. E as nossas receitas diminuíram 90% com o fechamento físico da casa, não é? Então, quem puder ajudar nesse sentido também, nós agradecemos bastante. E por último, as doações para o Mercalar, que é o nosso bazar de seminovos e usados, que se Deus quiser, logo estará de volta com o time todo. As nossas voluntárias que estão agoniadas para voltar, né, meninas? Logo, logo estaremos juntas fisicamente de novo, mas nós estamos recebendo as doações. E as doações, com exceção de móveis, que nós não podemos receber móveis, não temos onde colocar, então, por favor, não nos levem a mal, mas nós não podemos, de fato, recebê-los. Materiais, coisas de criança, brinquedos, utensílios de cozinha, usados, obviamente, que estejam em estado, né, de uso, roupas masculinas, sapatos, roupas femininas também, tudo isso a gente pode, às vezes pequenos utensílios, pequenos eletrodomésticos, a gente tem saída para isso sim, então se você puder nos ajudar, esses itens são entregues lá no Semlep. Lembra da nossa festa junina, né? Que se Deus quiser logo, logo vai estar de volta aí. Na porta de baixo, no portão de baixo, ao lado do palco, na rua Jacob Fati, sem número, é o portão de baixo, de terça-feira, das 8 da manhã às 16 horas. A gente tem uma equipe lá para receber as doações, tá bom? Acho que é isso, não recebemos móveis, é isso aí. Bom, dados os nossos avisos, eu quero hoje mudar um pouquinho e convidar uma querida amiga que vai participar com a gente aqui, tanto da abertura quanto do encerramento. E ela já está com a gente desde já, deixa eu só ela aparecer aqui para mim, porque eu sou meio caipira com essas coisas. Querida amiga que vai fazer a prece, chegue, por favor. Estou esperando o oizinho dela aqui, só para poder colocá-la. Deixa eu ver. Vou nas carinhas, né? Vamos lá, que eu estou sempre meio perdida nesse treco. Tá, nananã, estou procurando. Como as meninas sempre dizem, vamos fazer uma oração bem forte agora. Apareceu, valeu? Eu não queria falar o nome dela para fazer uma surpresa, mas
se ela não apareceu, eu vou ter que digitar. Pera aí, gente, calma aí. Um minutinho, porque tecnologia não é para o pessoal da terceira idade. Achei. Clico nela. E aí o que eu faço? Clico nela e espero ela me dar bola, certo? Você tá me vendo? Acho que agora vai. Oi! Oi, Sô! Olha só quem eu trouxe para vocês hoje. Minha querida amiga Solange Ferrari. Tá travando um pouquinho aqui a sua, Sô. Vamos ver se a sua conexão estabelece aí. Vocês estão vendo a Solange, gente? Tá travado só para mim ou para vocês também? Claudinha Midon, querida dos coraçõezinhos azuis, que eu acabei de te ver. Tá travado para vocês também, a Solange? Sô, se você estiver me vendo, sai e entra de novo, tá? Quer que eu derrubo ela? Eu derrubo? Já derrubou. Ela saiu, aí eu chamo ela de novo. Vamos lá. Sempre tem que ser mais difícil comigo? Por que isso, gente? Aí ela some de novo aqui no negócio. Que de... Tô indo, gente. Tô aqui ainda. Aguenta aí. O Senhor Jesus Cristinho. Achei. Vamos tentar de novo. O que vocês estão falando de mim? Sacanagem, né? Vamos ver. Agora vai. Essas lives são excelentes. Podem continuar mesmo como... Vamos rezar, Marcos Gimenez, Bettine, todo mundo aqui rezando. Solange envia um oi. O teclado da Solange já chegou, vocês viram, né? Isso, na verdade, é um prenúncio. Bom, eu vou tentar mais um pouquinho, se não der, infelizmente eu vou tentar chamá-la mais tarde. Solange Ferrari, oi. Olha lá, ela acabou de passar aqui de novo. O que eu faço, Su? Bom, gente, vamos lá. Eu vou derrubar a Solange aqui. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa, meu Deus. Virei a câmera. Pronto. Hoje tá demais. Ainda bem que eu vou falar de perdão, né? Vamos lá, vamos ficar sério, vai. Bom, não faz mal. Todo mundo já pagou mico, eu estava atrasada, né? Chegou a minha vez. Vamos. Vocês estão me ouvindo agora? Suelen não para de rir aqui, eu não consigo me concentrar. Bom, vamos lá. Vamos mudar, então, um pouquinho o nosso planejamento aqui. E vou adiantar um pouquinho. Gente, vamos nos concentrar, vamos nos preparar, então, para entrar em conexão com o plano maior. E vamos ouvir a nossa musiquinha, para poder, musiquinha no sentido de carinhosa, tá? Para a gente poder se sintonizar. Jesus, quero ir a você.
Dá-me forças que eu possa seguir o caminho que eu mesmo pedi, e que hoje recebo a sorrir. Dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar, que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Realmente, como acho que foi o Marco Gimenez que colocou aqui, Marco, o nosso hino realmente é muito inspirador, muito inspirador. Bom, amigos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre a prática do perdão e a saúde emocional. E um assunto bem interessante, e como a gente aprende quando para um pouquinho, né? Quando a gente tem essa bênção de ter o convite para vir aqui um pouquinho e dar uma olhadinha, né? Tentar estudar, para não falar muita bobagem para vocês. Como a gente vê quanta coisa nós temos para aprender ainda, mas quantas coisas também nós precisamos enxergar em nós para poder superar as nossas dificuldades. Como é clássico, vocês sabem que é minha conduta clássica, eu sempre trago o significado da palavra. Vou buscar no nosso querido Aurélio Buarque. E aí a gente fala com tanta frequência perdoar, né? E aí o perdoar, trouxe lá para vocês, do verbo perdoar, é desculpar, relevar. E na verdade diz assim, conceder o perdão. Veja só que até na maneira de se colocar, conceder o perdão. Parece que dá um empoderamento, né? Quando a gente diz que a pessoa vai conceder o perdão. O perdão, na verdade, é uma remissão de pena ou ofensa ou dívida. Desculpa, indulto. A própria maneira que se coloca essa definição do que é perdão, já realmente dá essa ideia de que quem vai perdoar tem o poder e a escolha de fazê-lo ou de não fazê-lo. Né? Na parte fria da coisa, é simples dizer, não, eu posso escolher se eu quero perdoar ou não, e é como se o fato dessa escolha não tivesse nenhuma implicação na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Aí, no nosso título aqui, está relacionando o perdão com a saúde emocional. E falar de saúde hoje em dia é complexo. Acho que falar de saúde nunca foi fácil, não é? Mas hoje, esses conceitos de saúde
são muito mais etéreos, eu diria, e muito mais abrangentes do que há décadas atrás. Como todo mundo sabe, mas para quem não lembra, né, a Organização Mundial de Saúde, já há bastante tempo, mudou, né, porque antigamente se considerava saúde a ausência de doenças, não estar doente automaticamente era ter saúde, e não é esse o conceito. O conceito da OMS é o seguinte: saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Quando a gente fala de saúde, é o estado completo, veja que ele não está falando do corpo físico. E aí, quando a gente linka a questão nossa, da espiritualidade, do conhecimento, da certeza que a gente já tem, quando a gente coloca aqui saúde, estado físico, mental e social, nós incluiríamos na nossa definição de saúde e espiritual. Porque nós temos mais essa condição etérea que está intrínseco, né, na nossa jornada, que também é afetada pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, especialmente pelas nossas sensações. Então, vamos lá. Fui buscar também a definição de saúde emocional. E, gente, como eu comecei a olhar essas definições, eu fui ficando enlouquecida, né? Ó, saúde emocional, capacidade de controlar, reparem, tem duas palavrinhas que vão ser o mote de hoje: controlar e gerenciar as alterações de comportamento que influenciam nas nossas atividades cotidianas. Controlar e gerenciar. Controlar se aplica a tudo que pode ser possível de que nós tenhamos atitudes e comportamentos e que isso vá, de maneira incisiva, mudar alguma situação. Gerenciar, eu já diria assim, não tem como mudar o fato, mas nós vamos ter que lidar com ele. E a maneira de lidar com ele vai ser decisiva no reflexo que isso vai ter para nós. E aí, quando eu digo o reflexo que vai ter na nossa vida, eu estou dizendo da nossa vida na matéria, no nosso corpo físico, que obviamente está atrelado ao nosso intelecto e que obviamente não precisaria dizer da questão do nosso espírito. Ou seja, nós não temos como separar, não há como criar pedacinhos e tratar cada pedacinho de uma maneira específica e independente. Nós somos uma coisa só. E nessa minha procurada, assim, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, porque vocês sabem que eu gosto de ser muito dia a dia, né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, me desculpem, eu precisava ter falado no começo, vou falar agora. Vou dar um stopzinho aqui no assunto, mas é que eu não quero esquecer. Eu queria agradecer e compartilhar com vocês a minha alegria diante de todas as lives que estão acontecendo com os nossos companheiros, os que começaram, os que são recém-chegados, o pessoal que começou pelas preces, que está fazendo as suas lives também, porque isso enriquece demais o nosso conhecimento, a nossa casa, porque cada um tem o seu, vamos dizer, o seu estilo, a sua maneira de acolher, a sua maneira de colocar, alguns mais técnicos, outros mais, de uma maneira mais dia a dia, enfim. Mas é exatamente esse conjunto que nos torna essa família tão linda. Então, batalhadora no sentido de superar as dificuldades. Porque cada um de nós é uma pecinha de um quebra-cabeças. Nenhum de nós é nada sozinho. Porém, quando cada um de nós faz a sua parte, se junta, né, e se dá as mãos espiritualmente, energeticamente e no carinho que nós temos, a gente consegue ter essa força junto com vocês, para poder mudar o mundo, e especialmente o nosso mundo interior. Fica aqui o meu agradecimento pessoal e, em nome do Caminho da Luz, a todos esses companheiros. Muito obrigada a todos, e que ninguém mude o seu jeitinho, porque cada um de nós compõe uma parte dessa história. Tá? Desculpe interromper o assunto, mas é porque eu esqueci de falar isso no começo, estou gaga, né? Bom, mas vamos voltar lá. Quando eu estava falando da questão do desequilíbrio emocional, do equilíbrio emocional, da saúde emocional, obviamente eu tenho que pensar que o que não é saúde está em desequilíbrio, né? Não vou chamar de doença,
mas vou dizer que há algum desequilíbrio. Quando a gente fala de desequilíbrio emocional, olha só, desequilíbrio emocional não é responsável apenas por causar sintomas mentais e sentimentais. Ele pode causar diversos problemas físicos, tais como dores musculares, porque a gente sabe, né, da tensão, dor de cabeça, gastrite, estresse, depressão. Isso não sou eu que estou falando, são os trabalhos científicos que já comprovam isso há muito tempo. Porém, tem um detalhe que eu achei muito importante. Para nós, lá da nossa casa, todos vocês sabem disso, já há bastante tempo a preocupação com o emocional foi valorizada. Já, vou dizer, há mais de 10 anos, que existe essa preocupação e esse link entre a saúde espiritual, a saúde física e a saúde emocional. Porque nós entendemos que é a questão da psicossomática, né, como a Marisa colocou agora aqui, isso pela a psicologia já conhece há muito tempo. Mas na parte das religiões, isso não era muito... a gente acabava, de uma certa forma, até li uma coisinha sobre isso, que era mais fácil a gente jogar a culpa para Deus ou para o plano espiritual, e com isso a gente se isentava de algumas coisas. Mas, quando surgiu lá atrás, o Despertar para a Vida e os grupos de apoio a diversos, né, a Joana de Ângeles, não vou lembrar, bom, a gente tinha vários grupos, Maria de Nazaré, que a gente tentou abordar as questões emocionais linkando com a parte espiritual. E hoje, o Grupo Bezerra de Menezes é exatamente isso, né? Ele fechou toda uma questão de cuidados emocionais, com as dores emocionais, independente da origem delas, e linkando isso com a questão do acolhimento e do atendimento espiritual. Então, hoje, a gente não tem nenhuma dúvida do quanto uma coisa interfere na outra. E quando a gente diz das cores do corpo, nós também não podemos esquecer das dores da alma. E o perdão vem exatamente por aí. Eu li uma matéria, eu queria compartilhar com vocês, a área médica. Claro que não é toda a área médica, mas antigamente, hoje isso também já é realidade bem diferenciada, tinha-se aquela ideia que a medicina cuidava do corpo e ponto, e que eles não levavam absolutamente mais nada em consideração, o que já há muitas décadas se sabe que não é verdade, até porque despertaram para a psicossomática. Porém, eu quero trazer uma notícia para vocês, não sei se vocês viram no jornal da Band, não me lembro exatamente a data, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, veja que nós não estamos falando de qualquer coisa. Foi a primeira no mundo, está sendo a primeira no mundo, a criar uma estratégia de abordagem aos pacientes. Eles mostraram em alguns projetos, vou até mostrar para vocês, existem mais de 100 trabalhos científicos que mostram, que comprovam a relação entre espiritualidade e doenças cardíacas, indicando que a espiritualidade atua na prevenção de doenças cardíacas e durante o tratamento para reverter o problema. Quando eu vi isso, eu fui procurar, né, porque eu achei bastante interessante. Então, eles criaram, existe um grupo de estudos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vocês sabem que a causa de morte entre adultos no mundo, a doença cardiovascular, é a maior causa de mortes. E eles começaram a estudar isso. Mas tem um detalhe, eles deixam claro que para eles, espiritualidade não é religiosidade, tá? Eles começam a se explicar, dizendo como é que funciona isso, e o mais interessante, eles criaram um protocolo de atendimento em que os médicos aos poucos vão começar a usar o termo espiritualidade para conversar com os pacientes e sentir como é que eles estão lidando com as dores da vida deles, da rotina deles. Então, eles falaram o seguinte, o que eles procuram buscar com esse termo espiritualidade linkado à cardiologia? Eles diziam o seguinte, que eles precisam ver os conceitos e os valores que esse paciente, porventura, tenha, e aí ele diz, quais são os conceitos desse paciente, e foi por isso que eu trouxe esse assunto. O primeiro dos conceitos que eles colocam ali para avaliar esse risco desse paciente é o perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas é muito interessante. E aí eles criaram uma abordagem bastante específica, no sentido de que existe já, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 13 diretrizes para que os médicos
ao fazerem a anamnese, né, ao entrevistarem, conversarem com seus pacientes, de maneira nenhuma falar de religião, de maneira nenhuma dar nenhuma diretriz nesse sentido, porém, eles mesmos se contradizem em algumas coisas quando eles dizem assim, a gente vai perguntar para o paciente assim, como o senhor encara as emoções raiva e perdão? Essa é uma das frases que vai fazer parte nessa anamnese. E eu fiquei impressionada, porque eu falei, meu Deus, isso na verdade é... E aí eles continuam, né, lá nas diretrizes deles, dizendo que eles têm que conseguir enxergar, dependendo da abertura desse paciente, o que é que esse paciente interpreta, o que ele acredita, para que eles consigam fazer com que ele amplie a sua maneira de enxergar a vida, de mudar as suas reações psíquicas, né, e emocionais, para prevenir ou facilitar o tratamento médico, tratamento de recuperação dos problemas cardíacos. Gente, isso é uma coisa, isso é um passo maravilhoso. E o que é mais legal? Que não existe nenhum lugar do mundo, nasceu aqui no Brasil, e agora estão discutindo isso em congressos. Eu trouxe isso, que é da área médica, porque para mostrar que o que se fala, né, o que o Evangelho traz para nós, o que Jesus falou, não se limita a se falar dentro do centro, não se limita a pedir perdão a Deus por uma coisa que acha que errou. Isso é muito além. O perdão é um sentimento de amor próprio, é um ato de amor próprio. Porque no momento que eu me permito me curar, me libertando de aquelas bolas, né, que, lembra, a gente usou lá nas outras encarnações, tornozeleiras, que não eram as eletrônicas, né, que ainda não tinham inventado, mas eram aquelas bolas, a gente arrastava aquilo. O que era aquilo? Era uma pena. Era uma pena. Para alguém tirar aquela tornozeleira de nós tínhamos que ter o perdão. Porém, quando nós deixamos essa pedra presa, essa bola presa, que é a mágoa, que é o ressentimento, que é o rancor, nós vamos continuar arrastando, somos nós que temos a decisão de poder abrir aquele cadeado. E como é que a gente abre esse cadeado? É mudar o significado das coisas. Nós não estamos dizendo, e é uma coisa que é importante, né? A gente não achar que a gente, para perdoar, eu digo que eu perdoei e passou. Simples assim. Não, não é simples assim. E nós precisamos aprender. E para aprender, não tem como fugir. Reforma íntima, evangelho, oração e entender que cada coisa tem o seu tempo. Uma das coisas que eu também tive a oportunidade de ver, né, é que assim, a gente tem alguns conceitos sobre perdão um pouco confusos. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu perdoar, parece que eu concordei com o que o outro fez para mim. Não é verdade? Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque o outro fez que é a condição dele. Agora, eu tenho que conseguir, de alguma forma, entender que, embora eu não concorde, levar aquilo comigo, permitindo que aquilo fique funcionando em mim como uma fonte de tristeza, de doença, de mágoa, ou seja, eu escolho arrastar a tornozeleira, isso é uma decisão minha. A outra coisa é achar que perdoar é esquecer. Ah, não, eu nem lembro mais. Não é verdade. Porque às vezes, primeiro a marca vai ficar, a cicatriz de uma dor fica. Porém, eu às vezes falo que quero esquecer porque eu não consigo lidar com aquilo. Portanto, não é o caminho dizer que perdoar é esquecer. Perdoar é lembrar, olhar para trás, ver que aquilo aconteceu, que já passou, que não tem como ser mudado e que é minha escolha querer ficar de novo ressentindo aquilo e revivendo aquela dor. E uma coisa que eu acho que talvez seja a pior de todas e a mais difícil, é aquela frase assim, ó, essa é a pior. Eu não devia ter permitido que isso acontecesse. Eu não me perdoo por isso. Eu não me perdoo por isso. Ou seja, além da dor de não conseguir perdoar o outro, a pessoa se autoculpa. E aí ela simplesmente não consegue ter o perdão, que é um dos mais difíceis, que é o auto-perdão. Porque o auto-perdão, ele está linkado com a humildade. Ele está ligado com a bondade, com o nosso conhecimento interior.
Portanto, o auto-perdão é o mais difícil. E a gente sabendo de tudo isso, a gente tem que pensar, bom, quando eu falo a palavra perdão, eu tenho que ressignificar, porque não existe dúvida mais que meu equilíbrio emocional tem tudo a ver com a minha... Apagou meu computador, não é legal? Tá, pronto, acendeu de novo. O meu equilíbrio emocional tem tudo a ver com a minha condição psíquica. Porque se a gente sabe que é o nosso pensamento que vai imprimir no nosso corpo físico, tanto aquela emoção de uma taquicardia, né, como eu posso lembrar que uma gastrite, e aí é tão normal quando a gente fala isso, né? Eu achava engraçado as pessoas dizerem, você fez endoscopia? Não, mas é só uma gastrite nervosa. Oi? O que é uma gastrite nervosa? Que se falava assim, né, como qualquer coisinha. Eu estou dizendo para você, olha, eu não estou conseguindo digerir as minhas coisas, é difícil, e eu estou me automutilando no sentido de que, se eu não consigo resolver a coisa, eu estou fazendo o meu corpo físico produzir ácido que me causa dor. Veja que eu não estou falando de doenças mais graves, eu estou falando de uma coisa muito simples. Então, assim, a questão do perdão é uma decisão, e é outra coisa, ela não acontece sozinha. Eu simplesmente não durmo e acordei e falo, pronto, perdoei, passou. Não. Né? Eu preciso entender que se aquela mágoa doeu, e uma outra coisa importante, às vezes a gente brinca de dizer assim, eu não queria sentir raiva, mas eu senti. Gente, a gente sente raiva. Não adianta a gente fingir que nós não somos mais esses seres ainda um pouquinho animalescos. Em outras épocas, a gente sentiria raiva e partiria para cima da pessoa. Se a gente já consegue não partir, já foi um passo. Porque deixar de sentir alguma coisa que é momentânea e muitas vezes involuntária, como é o caso da raiva, talvez não seja possível neste momento. Mas o que eu faço com esse sentimento é que é diferente. O desenvolvimento da paciência, por exemplo, é uma coisa importante. Por quê? Porque para eu ressignificar um sentimento, ou para eu tentar deixar uma mágoa para trás, às vezes o tempo é necessário. Não adianta eu achar que vai ser de uma hora para outra, e depois, como não foi, eu simplesmente vai falar, passou. Não consigo. Não, gente, nós temos que respeitar, nos respeitar, respeitar ao outro, mas respeitar também a nossa condição, não é? Uma coisa importante, assim, bobeira, né, mas bate-papo nosso aqui cabe isso. Se eu fico falando no assunto e remoendo esse assunto, e relembrando, tanto para o outro quanto para mim, eu retomo a possibilidade das minhas reações físicas e psíquicas, que são geradas pelo meu pensamento. A minha descarga de adrenalina, né, todas as sequelas que eu posso ter com as minhas endorfinas, por conta de tudo isso. Então, autoconhecimento. Autoconhecimento, óbvio, doutrina nos ajuda a nos autoconhecer? Sim, mas nós temos que buscar, às vezes, ajudas terapêuticas, né? Psicológicas, eventualmente psiquiátricas, dependendo do nosso grau, porque nós precisamos. E quando eu me magoo? Eu me magoo, muitas vezes, quando eu acho que o outro fez alguma coisa para mim que eu não merecia. Nós não podemos esquecer que a posição de vítima, ela é muito confortável. E muitas vezes, às vezes, a gente precisa entender que para não se magoar, eu talvez não possa projetar no outro aquilo que eu esperava dele. Eu não posso esquecer que eu também tenho que ser o exemplo, né, para que o outro faça, talvez, aquilo que ele vê que eu faço, né? E ele possa me ter como um espelho nessa questão. Então, assim, a gente também não pode se isentar da responsabilidade dessa mágoa vir como origem, né, como reflexo de um ato que foi nosso. Então, assim, é muito difícil? Cada caso é um caso? Sim. Mas, assim, se eu entender que eu posso eventualmente me colocar no lugar do outro e isso fazer uma diferença, para que eu não guarde essa mágoa para dentro de mim, é uma questão. Cada um de nós vai ter que buscar um caminho para lidar com essa água. A doutrina nos dá as ferramentas, no sentido de libertação do ódio, né, da compreensão, das orações, da vibração, de toda a ajuda que nós temos. Mas a decisão de dar o primeiro passo, de tentar buscar os meios para perdoar, é nossa.
E quando eu digo buscar os meios, nós estamos aqui, ó, estamos na nossa casa buscando esses meios. Vamos buscar na psicologia, na terapia, no estudo, enfim, em tudo que nós pudermos. Mas ele não vai vir sozinho. Eu preciso querer. E para que eu tome essa decisão, eu preciso ter a certeza de que, primeiro, eu me amo. E se eu me amo, eu preciso me respeitar. E escolher que aquela mágoa doeu, dói, daqui a pouco dói menos, depois eu olho para ela e lembro que um dia ela doeu. Isso é um caminho. Eu vi que o meu tempo está estouradinho aqui já, né? Gostaria de ficar batendo papo com vocês, mas queria ouvir vocês também, essa parte eu não gosto. Vou responder três perguntinhas que vieram aqui rapidinho. Deixa eu só achá-las, que eu não sei onde eu coloquei. Não, elas estão aqui. Onde eu coloquei as perguntinhas? Que fofa. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não tá nesse. Vou ver se tá nesse. Tem um monte de computador aqui, sabe, gente? Desculpa, mas... Ver se eu acho aqui as minhas perguntinhas. Tá, tudo bem, vou pegar o WhatsApp mesmo. Eu tinha separado as perguntinhas, mas elas sumiram. Mas não tem problema, eu sei onde elas estão. Muito bem. Bruna Pereira fez a seguinte pergunta. Como é vista no Espiritismo, como são vistas no Espiritismo, as promessas como agradecimento de graças alcançadas? Olha, Bruna, até fiquei confusa quando vi sua pergunta aqui. Eu entendi que são promessas que depois que você alcançou alguma coisa, né? No Espiritismo a gente não comunga exatamente dessa ideia de promessas, né? Porque a gente entende que a promessa, ela não é para Deus, ele não precisa da promessa. Quem precisa da mudança somos nós. Então, normalmente o que a gente está mais acostumado a ver é a pessoa fazer a promessa para tentar alcançar uma graça, como você colocou aqui. E nós entendemos que eu não posso prometer para alcançar uma graça, né, um benefício, uma vitória, enfim, alguma coisa que eu estou almejando, a gente entende que é a lei da causa e efeito. Nós vamos buscar, vamos trabalhar por ela, e se o nosso merecimento for recebê-la, nós receberemos, tá? Agora, no caso aqui, você colocou como agradecimento as graças. Então, eu prometo a Deus alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa porque ele me deu outra. A gente, na verdade, não tem essa ótica assim, porque parece uma troca com Deus. No Espiritismo, a gente não tem essa prática e esse entendimento. Então, para nós, não cabe. A Lê disse o seguinte, a Lê 07, não sei, deve ser Alexandre. Qual a maior importância de declarar perdão a alguém que te fez muito mal? Bom, na verdade, o perdão não é para o outro, né? O perdão é para nós. Então, eu acho que a importância é o perdão ser sincero e ser do coração. A importância maior não está em declarar para o outro, porque declarar para o outro eu posso declarar, e aquilo nem ser real, né? E aí aquela coisa, o perdão não é para o outro saber, é para eu sentir. Portanto, não vejo nenhuma importância em declarar para o outro que perdoou, porque talvez mostrar em atitudes, em comportamentos, para que o outro perceba que isso passou, seja mais adequado do que a declaração. E aí uma pessoa muito querida minha me perguntou assim, por que você acha que temos tanta dificuldade em perdoar? Não sei, Pã. Na verdade, eu acho que a dificuldade de cada um de nós em perdoar vem bem de encontro ao nosso interior, né? Porque tem coisas que nos tocam muito profundamente. E se a gente tem consciência disso, dá para tentar ressignificar e trabalhar. Porém, muitas vezes, e aliás, a maioria das vezes, nós temos sentimentos que a gente desconhece. Porque ainda não teve essa condição de autoconhecimento, de viagem para dentro de si mesmo, para descobrir tudo que nós temos de bom e de não tão bom, para poder trabalhar com isso. Então, cada um de nós tem um pouco mais de dificuldade em uma ou outra forma, né? Existem pessoas que têm uma condição de perdão em algumas situações, porém são absolutamente frias e radicais em outras.
E aí, quando a gente vai buscar um pouquinho mais profundamente, a gente vai entender que existem coisas que são daquela pessoa e que são atingidas, né? São, vamos dizer assim, vou dizer que são áreas ulcerosas, né? Áreas ulceradas, e que quando qualquer coisinha chega, a inflamação e a dor é intensa e a pessoa não consegue ainda. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos tentando juntos dar um passinho acima e cada dia mais ir fechando as nossas feridinhas. Feridinhas essas que estão com a gente hoje e que vêm talvez há muito tempo com a gente, né? E aí, a cada vez que a gente encarna, a gente vai trabalhando uma coisa. Muitas vezes também, como até alguém colocou, o Jimenez colocou aqui, o orgulho, né? Às vezes achar que pedir desculpas, né, ou abrir mão de uma situação, como eu disse no começo, né, o perdão, ele parece que vem empoderado, talvez às vezes descer do salto ajude, né? Algumas pessoas têm dificuldade de descer do salto. Por isso que eu gosto de chinelo, né? A gente já vai treinando. Bom, meus queridos, eu vou tentar agora, minha querida amiga, venha fazer a prece com a gente. Solange, aparece, Solange. Vamos ver se ela aparece. Vou tentar de novo aqui no mesmo caminho. Tem uma pergunta? Peraí, gente, desculpa. Tem uma pergunta, cadê? Vamos lá. Jó, como fica a pessoa que desencarna sem perdoar e a outra pessoa que está no plano físico e não foi perdoado? Há algum tipo de consequência espiritual para ambas? Claro, né? Na verdade, assim, a pessoa que desencarna e que depois, quando começa a rever toda a sua trajetória, percebe que deveria ter tomado aquela atitude, como todos nós, né? Vai ter isso no seu plano reencarnatório futuro, que como mais uma meta de crescimento e de trabalho para conseguir desenvolver esse sentimento, porque naquele momento não foi possível. Eu perdi o resto da pergunta da pessoa, deixa eu saber se... e a outra pessoa que está encarnada? Essa? Peraí, só um minutinho, gente, eu estou vendo a pergunta aqui. Pessoa que encarna sem perdoar e a outra pessoa que está no plano físico e não foi perdoada. A pessoa que não foi perdoada no plano físico, entendi. Na verdade, acho que o maior problema não é com quem está no plano físico e não foi perdoado, né? Porque essa é uma condição diferenciada. O problema é quem teria que fazer o perdão, porque se a gente tem a lei da ação e reação, se a outra pessoa cometeu um erro, ela está lá na ação e reação dela. Ela vai reparar aquele erro, ou agora ou depois, mas isso vai estar no caminho dela. O outro, que teria que ter perdoado, na verdade, o que poderia ter perdoado e talvez não tenha tido condição nesse momento, ele vai ter que trabalhar isso também. São coisas diferentes, cada um, né, com a sua bagagem. Agora eu vou correr, gente, porque senão não consigo aqui, peraí. Deixa eu achar a Solange. Solange está me dando um baile, viu, gente? Deixa ela. Oh, meu Deus, sempre faço isso errado. Errado. Vamos ver se agora dá. Solanginha. Vamos ver. Oi, Sô. Será que agora vai? Oi, eu tô congelada para você, meu Deus, o que acontece? É o frio. É o frio, esse frio tá congelando. Vejo você perfeitamente, tô me vendo congelada aqui, mas não consegue sair dessa tela, não sei. Ô, Silvio, você tá aí do lado e tá enrolando, rapaz? Amor, Oh. ele se foi, me deixou na mão aqui. É isso. Marido. Ô, Que Só, a gente vamos lá, faz? ó. Não sei. Calma, relaxa. Primeiro vamos relaxar e vamos perdoar a internet, certo? Vamos lá. Você tá vendo o pessoal te falar oi aqui? Tô vendo. Então, fala o seu boa noite pra eles aí, que eles estão com saudade de você, menina. Sumiu? Não é possível. Pronto. Vai. Tá vendo? Faltava falar no meu nome. Gente, essa voz é do nosso querido amigo Silvio, que podia ter consertado isso, que depois... Eu imagino quando terminar, quando desligar, Silvio, eu tô com dó de você, cara.
Não vai ser fácil. Saindo já. Tchau, tchau, Silvio. Ô, Oi. Solange, tá ouvindo a gente? Todo mundo tá te ouvindo, né? Estamos morrendo de saudades. Então a gente vai repetir isso de novo, mais uma vez, para depois eles poderem ver o seu lindo sorriso. Mas eles estão com a tua voz. Então eu queria combinar com você assim, ó. Eles estão te ouvindo e a hora que eles fecharem os olhos vão estar vendo você sorridente ali na nossa casa, como sempre, recebendo e acolhendo as pessoas com todo o carinho que você sempre fez, né? Vamos combinar assim, ó. Vamos começar a prece. Assim que você terminar, pessoal, eu vou colocar uma musiquinha que eu gostaria muito que vocês ouvissem com bastante atenção, porque tem tudo a ver. Espero que vocês conheçam. Eu não conhecia, mas o plano espiritual outro dia tocou para mim. Eu falei, cara, de onde veio isso? Vamos embora, é essa música mesmo. Querida Solange, é com você a nossa prece. Ok, boa noite, amigos, mais uma vez. Gratidão demais aí de poder estar participando desse momento tão enriquecedor. Pena que eu não estou podendo aparecer aí, mas está tudo certo. A gente vai falando aqui, vocês vão me ouvindo, tá bom? Vamos lá, então. Então, nós convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo uma luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, aumentando pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Sô. Eu que Foi agradeço. muito bom ouvir sua voz aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, desse momento tão enriquecedor, estar participando, ter a honra, né, de estar participando com você dessa live. Gratidão demais, viu, por carinho. A honra é minha e, ó, já deixo pendurado aqui que você está me devendo a imagem. Então, da próxima já sabe, né? Tá bom? Bom, a gente vai testar bem antes. Um beijo, Cris. Um Querida, beijo, queridos. fica com Deus. Fiquem com Deus todos também. Um beijo. Boa noite, querida. Boa noite. Bom, gente, então agora eu quero convidá-los a ouvir uma musiquinha que eu busquei especialmente para vocês e assim a gente encerra a nossa live. Ouçam com carinho, porque foi um achado. Fiquem com Deus, boa noite. Será que tem um médium pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço, que a vida era corrida, que eu andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, o mundo precisa de pausa. Calma, calma, o mundo precisa de pausa. Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Já foi colocado aqui, o nome dessa música é Pausa. Fiquem com Deus e tenham calma. Boa noite. Obrigada, gente.